Boa tarde, você de casa. A gente volta agora com o nosso bate-papo aqui com o doutor Messias Carvalho. Ele é doutor em psicanálise clínica e membro da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática do Distrito Federal. A gente estava falando um pouquinho aqui antes sobre a psicanálise em si. Chegamos a abordar, por último, a depressão, doutor. Aí a gente tem um outro ponto dessa situação que também tem atingido muitas pessoas, que é a ansiedade, né? Como é que ela funciona em contrapartida aí com a depressão? Uma coisa está relacionada à outra. Sobre a questão da depressão, muita gente acha que um comprimido resolve tudo, e não resolve. Ninguém chega na farmácia e fala, me dá um comprimido que eu quero ficar depressivo. São essas séries de fatores que relatei aqui. De modo que a depressão, ela é um excesso de passado. O que passou, passou, não volta mais, e a gente precisa resolver toda essa culpa, esses traumas que ficaram lá, todas essas escolhas. Nós somos livres para escolher, mas também somos responsáveis pelos resultados. De modo que a ansiedade é um excesso de futuro. Então, tudo que vai acontecer, a gente precisa esperar. Formatura daqui 2 anos a gente precisa esperar, o casamento que está marcado para o final de 2020 a gente vai ter que esperar, a reforma da casa. Então tudo aquilo que ainda vai acontecer, você precisa esperar. Mas as pessoas ficam ansiosas, aí não dorme, aí não come, aí não trabalha, não produz, porque a ansiedade toma conta e a pessoa acaba adoecendo por conta disso. Então, com toda essa ansiedade acaba o quê? Virando uma depressão. Porque você fica sem condições de resolver, você fica sem condições de esperar e você acaba adoecendo. Essa questão da depressão está, às vezes, ligada à tristeza muito extrema, né? Uma sensação de vazio. Quando a gente fala de luto e melancolia, eles têm também semelhança com o sentimento que a depressão traz? Sim. Na verdade, como falei, a depressão ela é uma tristeza prolongada. Todos nós temos tristeza. Tem dias que acordamos, não estamos bem, aí vamos ao trabalho, mas depois melhora. Tudo melhora. Mas essa tristeza prolongada, onde você busca isolamento, aí verdadeiramente já é um quadro depressivo. Enquanto ao luto e à melancolia, quando você perde aí um ente querido, o que acontece no luto? Você precisa elaborar essa fase do luto, que dura de 6 meses a 2 anos, e podendo, depois de muito tempo, 10 anos, voltar toda aquela lembrança, toda aquela dor, todo aquele sentimento. Então, você precisa elaborar esse luto, você precisa entender que a pessoa morreu, que você precisa enterrar, que a pessoa cumpriu a sua fase, né, aqui na Terra, e que você vai enterrar e que você não vai ver mais a pessoa. Você vai chorar, você vai ficar triste, mas tudo aquilo vai passar e você vai continuar a sua vida de forma normal. Já na melancolia, a pessoa não aceita que perdeu. Então o guarda-roupa está ali com a roupa da pessoa que morreu, que faleceu, ele precisa manter aquilo ali. Se a pessoa deixou um objeto em cima ali do armário, ele quer deixar aquele objeto ali. Então ele fica vivendo como se a pessoa fosse voltar. Ele fica melancólico, ele não consegue desenvolver a sua vida, porque aquela pessoa, para ele, não morreu. Fica melancólico, isso é muito ruim, porque você acaba adoecendo e aí a depressão lhe pega, porque quando começa essa tristeza prolongada, quando começa você se afastar das coisas, se afastar dos amigos, se afastar das suas atividades físicas, que é importante no tratamento também da depressão, você participar das coisas sociais, da vida social de sua cidade, com seus amigos, fazer a sua atividade física, tudo isso faz parte do tratamento para que você possa ter uma boa qualidade de vida. A respeito dos amigos, né, e familiares, que a pessoa acaba se afastando diante de situações como estas, como é que ela é vista por esses amigos quando ela não aceita a morte de alguém, acaba passando essa impressão um pouco de loucura, né, de insanidade mental. É importante também que os amigos tenham certa, como eu diria, o entendimento, né, que essa pessoa está passando por uma fase difícil, para ajudar a tirá-la de lá, ou eles devem... Qual é o posicionamento desses amigos, de familiares, quando uma pessoa está passando por essa situação?
precisa do apoio familiar. A família é parte importante neste momento. E os amigos, aqueles amigos mais próximos, aquelas pessoas que você tem aquela confiança, tem aquela amizade, precisa chegar junto, precisa apoiar, precisa visitar a pessoa, precisa tirar a pessoa daquela tristeza. Chamar para sair, conversar, visitar as pessoas, tomar um café, né? Chamar para uma visita na casa, conviver com essas pessoas, porque geralmente depois que passa o período do sepultamento, aí a pessoa volta para casa, alguns vão lá, visita, depois todo mundo afasta, porque você tem sua vida, você tem seu trabalho, você tem suas atividades, seus compromissos, né? E a pessoa, queira ou não, acaba ficando ali só, com alguns familiares. Então é importante que a gente dê essa atenção a essa pessoa, que a gente visita, que a gente converse com essa pessoa, que a gente dê esse apoio. Isso é muito importante neste momento do luto e da melancolia. Agora, doutor, falando sobre um transtorno, né, que tem sido parte da vida de muitas pessoas. O que é o transtorno bipolar? Como é que ele se caracteriza para que o pessoal de casa possa entender um pouquinho mais sobre esse assunto? Esse transtorno, na verdade, ele é uma mudança de comportamento. A pessoa está bem à noite, durante o dia já não está mais bem, né? A pessoa participa de uma festa, a pessoa brinca, a pessoa dança, a pessoa está ali mostrando toda a alegria, mas no outro dia ela amanhece deprimida. Isso por conta de muitas coisas que as pessoas querem fazer, muitas vezes para tampar aquele vazio, né? Nós somos um sem falta, a gente sempre quer mais, a gente sempre busca mais, a gente sempre quer tudo, né? E esse tudo acaba adoecendo a gente adoece porque nem tudo a gente vai conseguir. Então as pessoas têm essa mudança de humor, volta e meia estão tristes, volta e meia estão alegres. Esse é o transtorno bipolar, que caminha também para a depressão. Se a pessoa não tratar, se a pessoa não cuidar, certamente caminha para um quadro depressivo. Essas mudanças de humor normalmente, então, nessa situação, não estão atreladas a uma razão específica. Elas simplesmente acordam ou mais felizes, ou mais tristes, mais irritadas do que o normal. Estão relacionadas a alguma coisa. Existe alguma falta que a gente precisa ver, que a gente precisa corrigir, existe algo que não está correto com a pessoa, algum sentimento, alguma coisa que a gente precisa ver para poder cuidar disso aí. Não é normal você de manhã estar alegre, de tarde estar triste, de noite estar alegre, pela manhã está triste. Então tem algo errado com a pessoa e a gente precisa saber o que está acontecendo, o que está relacionado a isso aí, que a pessoa tem com uma certa frequência essa mudança de humor. Então a razão não é aparente, mas existe no íntimo ali da pessoa. Existe, muitas vezes não está ali, você não está vendo, né? Não é visível, mas a pessoa tem um problema e ela precisa aceitar que tem, né? O querer faz parte da cura. Freud já falava isso. O querer faz parte da cura. Quando você quer, você tem meio caminho andado. Agora, falando ainda de transtornos, a gente tem aí um transtorno que pode dificultar bastante a vida das pessoas, né? O TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Como é que esse transtorno se manifesta para muitas pessoas? Atrapalha. Eu conheço pessoas que perderam o emprego porque ele entrava no banheiro e ficava lavando a mão com muita frequência. Então toda hora ele ia lavar a mão, lavar o rosto. Então ele acabava tendo que se ausentar do cargo no trabalho para estar entrando, para estar usando o banheiro para ficar lavando a mão. O TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, são manias repetitivas. E essas manias repetitivas acabam adoecendo, porque você volta para ver se trancou a porta, a mania de limpeza, essa mania de arrumação dentro de casa, onde tudo tem que ficar nos mínimos detalhes. Então, com certeza, essa pessoa que tem o TOC, essa pessoa que tem esse transtorno, essa pessoa que faz tudo isso, lavando mão, arrumando casa, limpando tudo, querendo tudo nos mínimos detalhes, com certeza essa pessoa tem algum problema e precisa ser tratado, porque não é normal a pessoa agir dessa forma, querer lavar a mão durante a manhã 50 vezes.
Realmente é uma situação que deve atrapalhar a vida das pessoas e precisam buscar tratamento. Ainda falando sobre uma outra, não chega a ser uma doença, uma síndrome que atinge as pessoas e que também é tratada pela psicanálise, a síndrome de Burnout. É algo interessante para a gente poder falar agora um pouco a respeito. Interessante. A síndrome de Burnout, ela geralmente ataca o pessoal da área de saúde, da área de segurança e da área de educação. São pessoas que a todo momento estão com situações conflitantes, em conflito, né? Se está no hospital, toda hora chega doente, chega um de acidente, chega outro que levou um tiro, chega outro que está sentindo mal. Então, são situações estressantes do dia a dia. Então, quem trabalha na saúde sofre muito com essa síndrome de Burnout, porque é o esgotamento físico e mental. Então, é um trabalho que exige muito de você e você acaba adoecendo por conta desses fatores. Na área de educação, a mesma coisa. Na área de segurança, a mesma coisa. São situações de conflito. Então, na escola é com o aluno, é o problema com o aluno, que o pai precisa vir, a família precisa vir, é o aluno que hoje é muito rebelde na sala de aula, é o policial na rua enfrentando o bandido no dia a dia, a todo momento. Então, são situações de conflito e essas situações causam essa síndrome de Burnout, que é esse esgotamento mental e físico. E aí, para o tratamento dessa síndrome, é realmente necessário uma terapia para colocar isso para fora e se libertar um pouco dos problemas dos outros que esses profissionais acabam absorvendo? Justamente. O ser humano, ele precisa gostar dele, amar ele, ser mais ele. Olhar no espelho e encontrar o seu eu. Você precisa amar você. Você não tem que buscar amor no outro. Você precisa amar você, gostar de você, para depois você se relacionar com o outro. E nesse trabalho as pessoas dedicam muito, né? Dedica muito a vida dela a esses atendimentos, a essas situações. Então as pessoas precisam sair um pouco disso aí. Precisa descansar a mente, precisa de uma terapia, precisa falar, precisa ali no consultório psicanalítico ter um momento para ele, para falar das suas dores, para falar do seu trabalho, para falar das dificuldades, para falar de tudo isso e sair um pouco daquela rotina, daquela vida, daquele estresse, porque isso adoece as pessoas. Agora um ponto interessante, você falando sobre esses profissionais, me veio à mente aqui que um psicólogo ou um psicanalista também precisa, externar um pouco disso, porque ele absorve ali o problema de muitas pessoas. Precisa sim. Eu, quando estudava, eu tive que passar por sessões de terapias e até hoje também eu preciso, porque no consultório psicanalítico existe uma transferência. Então, quando eu recebo você no meu consultório, que você passa tudo de você, toda essa carga, chamamos de transferência. E depois eu preciso fazer para você uma contra-transferência, porque eu preciso de devolver todos os problemas, né? Muitas vezes você me vê ali como salvador da pátria. Na verdade, eu não tenho nada para te dar. Eu vou conduzir você e você mesmo vai resolver esses problemas que muitas vezes você criou e que está aí, que precisa ser resolvido. Pode ser coisa simples, mas pode ser também uma coisa grave, mas se resolve. Na terapia, você consegue sair bem, já na primeira terapia, você já sai em condições de pensar a sua vida. É como uma feridinha que você vai ali, a cada terapia, tirando aquela casquinha, até melhora. Eu costumo dizer que as pessoas chegam no consultório psicanalítico com muitas pedras na mão. E a cada terapia você vai soltando uma pedrinha ali, outra aqui, até você libertar. Não existe alta para a terapia. É bom dizer isso. As pessoas podem afastar do consultório 1 mês, 6 meses, 1 ano, mas sempre ela vai precisar, porque a vida continua, né? A vida continua e muitos problemas que você também pode achar que resolveu, pode não ter resolvido. Então, para finalizar, uma mensagem para quem está nos assistindo a respeito desse universo que realmente precisa ser atentado por cada um de nós. Primeiro eu quero finalizar aqui agradecendo a Deus, agradecendo a minha família,
por todo esse apoio. Agradecer a dona Irma Lemos, que foi o primeiro que me deu a oportunidade de atender em Conquista em um projeto na psicanálise. Agradecer ao presidente da Câmara, vereador Luciano Gomes, nosso Luciano da Limeira, meu amigo, que tem me ajudado muito. E agradecer toda a direção do programa, da TV Record Cabralha, e deixar uma mensagem para o ser humano. Dizer que o ser humano não precisa ter, o ser humano precisa ser. Muito obrigada pela sua presença aqui, doutor Messias. Nosso bate-papo por hoje acabou. Eu volto com você aos estúdios. Obrigada, Jádia, pela excelente entrevista. Gente, fico por aqui com o Balanço Geral especial aí, realmente Balanço Geral de sábado, bem especial para vocês. Segunda-feira tem Balanço Geral a partir das 11h50 da manhã com o Tom Ribeiro. Beijo!